Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre 4 histórias que tendem ali ao sinistro e ao bizarro e que a única coisa que liga a elas é a mente super criativa do autor. E essas histórias eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Tempo Estranho, do Joe Hill, que foi publicado originalmente em 2019 com o título original de Strange Weather. Esse então é o nosso 6º livro do projetinho que a gente está fazendo de Lendo Joe Hill em ordem cronológica. Confesso que eu não estava lá super empolgada para a leitura desse livro, porque ele vai trazer aqui contos grandes ou pequenas novelas, ou novelas, eu não sei exatamente como que se classifica certinho, mas eu não estava super empolgada, porque eu acho que eu não sou acostumada a ler também esse estilo de narrativa, porque ele não traz a fluidez do conto e também não traz o desenvolvimento dos romances. Eu achei que talvez não fosse funcionar muito bem pra mim, mas é claro que deu certo. Inclusive, na nota ali final do Joe Hill, ele conta que depois de escrever 2 romances de mais de 700 páginas, que foi o Nosferatu e o Mestre das Chamas, eu creio que na versão em inglês ficou com mais de 700 páginas, ele queria então escrever o que ele considera como contos longos, que é um tipo de narrativa que ele gosta bastante, tem vários favoritos. E outra coisa bem legal que eu achei que ele conta lá no final é que tanto as histórias desse livro quanto o próprio Mestre das Chamas, que foi um livro de 700 páginas, ele escreveu à mão em cadernos. Inclusive o Mestre das Chamas levou ali 4 cadernos e meio para ele terminar a história, o que é... meu Deus. Eu vou dar uma passadinha então por cada conto, eu acho que fica mais interessante eu contar um pouquinho sobre o que é cada um deles. É basicamente pequenos livros, então acho que não vai entregar muito da história não. E o primeiro conto que tem então nessa coletânea é o conto chamado Instantâneo, que já é um conto que eu achei super legal o plot inicial dele. Aqui a gente acompanha um garoto de seus 12, 14 anos, que é um menino que é um pouco gordinho, super nerd ali, vivendo na década de 80, o que eu já achei a ambientação super legal. E começa então essa história quando ele acaba encontrando a sua antiga babá, que é uma senhora que tem Alzheimer. Ela tá vagando ali pela rua, basicamente quase sem roupa, totalmente desnorteada, e ele então vai ajudar ela a voltar pra casa, conversar um pouco com ela, a gente vai conhecendo um pouco mais da história dele e dela, e acontece que ela fala pra ele assim, ó, não deixa o cara da Polaroid tirar uma foto de você. E é claro que a história vai desenrolando, ele vai acabar topando com esse cara e muitas coisas loucas vêm daí. A primeira coisa que eu gostei bastante sobre esse conto é que esse protagonista é muito bem desenvolvido, eu acho que você super simpatiza com ele, porque ele é aquele típico menino querido, super fofinho, que infelizmente não tem amigos, acaba ali sofrendo um bullying por ser um pouco mais gordinho, por ser nerd. Ele adora fazer experimentos científicos na garagem dele, ele só mora com o pai, a mãe viaja assim constantemente, e ele fica então ali meio que sozinho, leva aquela vida meio isolada, e você já super compra a dele porque ele é um amorzinho. É bacana também como aos poucos você vai entendendo qual é a relação entre essa senhora, entre o menino com o cara da Polaroid, que eu acho que é um plot super bacana, assim, tudo que acontece. Um grande problema desse livro, desse conto em específico pra mim, foi que eu esperava ali um plot super no final e acabou que esse plot veio um pouco antes e acabou me frustrando ali, acabando com as minhas expectativas. E a segunda metade, ou acho que pelo menos depois que isso acontece, acabou se tornando bem cansativa e eu não entendi muito bem pra onde ela vai. Então acho que essa quebra de expectativa acabou meio que acabando um pouco com a minha experiência ali com o conto, mas uma coisa que me relembrou aqui, que é bastante interessante, já que eu vinha de diversos romances do Joe Hill, com aquela carga ali mais ficção científica, mais terror, é que ele mescla muito bem esses elementos com o drama, e eu acho que um pouco mais que vai focar esse final de conto. Mas eu achei, de certa forma, aquela ideia super inovadora pra variar. O segundo conto, que foi o meu preferido, foi o Carregado, que é basicamente algumas histórias. Ele começa contando histórias meio que, assim, separadas e elas vão acabar se juntando no final. Tudo isso vai estar relacionado a um tema que é super polêmico lá, principalmente nos Estados Unidos, que são as armas. Tudo isso, essas histórias iniciais vão culminar ali num atentado, digamos assim, num episódio envolvendo armas em um shopping center. Confessando pra vocês, eu comecei esse conto um pouco desanimada, porque como ele começa com pequenas histórias e eu achei que fosse, na verdade, um conto
composto por contos, e eu achei assim, não sei se eu estou exatamente na vibe disso, mas depois de um tempo você vai vendo que as histórias vão se interligando e a forma que elas se interligam é extremamente legal. Mas, inclusive, a primeira história que vai trazer, digamos assim, a protagonista da história já vem com os dois pés nos peitos, assim, da gente, porque basicamente vai falar sobre a violência policial e principalmente aliado a pessoas negras e todo aquele preconceito. Então, acho que a gente tem aqui dois assuntos que são muito, muito relacionados, que é ali as armas, o porte de armas e a violência contra principalmente as pessoas negras. Achei muito incrível como o Joe Hill decidiu abordar esse assunto. Ele traz aqui um antagonista, digamos assim, que é aquele cara típico que é fissurado em armas, que não tem noção nenhuma, que tem traços de agressor, que tem um temperamento descontrolado e que ainda por cima carrega armas. Então, achei muito interessante como ele consegue entrelaçar todas essas histórias, ligando principalmente ali a um preconceito, não só com as pessoas negras, mas com o preconceito de pessoas diferentes, que conforme vocês vão ler, vocês vão descobrir. É legal também porque o Joe Hill conta lá no final sobre como ele queria escrever uma história que falasse sobre armas e sobre esse amor, essa paixão nacional, pelo menos lá nos Estados Unidos, com as armas, sei lá, as pessoas adoram. Ele não entende exatamente como isso funciona, eu acho que ele quis exemplificar nessa história o que pode acontecer em situações mais graves. O desenrolar da história é daquele tipo que te causa muita raiva e muita repulsa, mas você devora o conto porque você quer saber o que vai acontecer no final, e o final é surreal de bom. Eu não quero falar muito mais para não trazer qualquer tipo de spoiler, mas vale muito a pena esse conto. O terceiro conto, então, é um Nas Alturas, que vai trazer aqui um grupo de amigos que decidiu pular de paraquedas, tudo isso aliado ao fato de que eles acabaram de perder uma amiga de 20 e pouquinhos anos ali, que morreu de um câncer muito agressivo. Então ela deixou uma lista ali de coisas que ela gostaria que eles fizessem sem ela, e eles acabam indo fazer, então, uma dessas que é pular de paraquedas. Acontece que eles vão ali no meio do rolê se deparar ali com uma nuvem meio sinistra que talvez não seja, assim, só uma nuvem. Essa história aqui, eu acho que a minha indicação ou não indicação não vale muito, não deve ser muito levado em conta, porque foi uma semana que eu não tava lendo quase nada. Eu peguei esse conto muito picotado. E apesar de ele ser extremamente interessante, trazer um plot super legal, eu não tava exatamente nessa vibe aqui que o conto, por onde o conto vai. E então, assim, minha experiência não foi tão legal assim, foi o conto que eu menos gostei de todos. Uma coisa que não me ajudou muito foi o próprio protagonista, que é aquele típico cara, assim, que se acha injustiçado, que é muito iludido na vida e, enfim, não comprei muito a história dele. O drama, digamos assim, que permeia a vida dele por trás dessa história aqui de ficção científica, basicamente, não é tão legal assim, então acho que não ajudou, não me instigou a continuar o tempo todo. Mas, de novo, eu falo, é uma ideia extremamente original, que eu não quero entrar em detalhes, porque eu acho que é muito surpreendente quando acontece. O desfecho também é muito bacana, então é aquele tipo assim, não é meu favorito, mas eu não desgostei. E por último, mas não menos importante, o quarto conto, que é Chuva, o nome, que, maravilhoso, porque foi o meu segundo preferido, que é o último conto. Vai trazer aqui uma história, assim, com um pé lá, digamos, em Mestre das Chamas, um pé em Dança da Morte, que é basicamente um mundo ali que tá sofrendo de uma chuva que traz cristais em vez de gotas d'água. Basicamente cai do céu como se fossem, assim, pregos, digamos assim, porque, enfim, vem lá de cima, vem muito rápido, então o estrago é nervoso. Então acaba acontecendo essa chuva aí e todas as pessoas que estavam pra fora acabam morrendo. Claro que as coisas aí vão começar a se agravar pouco a pouco. Uma das coisas que eu mais gostei é que no começo, como quando o conto começa, parece que é uma problemática relativamente simples, já que você é só ficar dentro de casa que basicamente está tudo resolvido, mas é muito legal como as coisas vão se agravando e ficando cada vez mais sérias. Também gostei bastante da resposta que eles trazem pra isso ali, o que, digamos assim, por que isso tá acontecendo, eu achei bem legal e achei também bem trabalhado, porque foi por um caminho que eu não esperava tanto assim. Uma das coisas que dificultou um pouquinho eu gostar assim, mais desse conto é a própria protagonista, que ela tem umas atitudes assim muito aleatórias, assim, as coisas que ela decide fazer meio que não fazem sentido. Eu acho que tá, ok, é uma situação muito atípica, mas mesmo assim eu não comprei ali todas as decisões que ela toma durante essa história. Mas isso não estragou o conto pra mim de forma nenhuma, acho que ele trabalha super bem, é muito legal, você assim, devora também porque você quer muito saber pra onde ele vai, o que vai acontecer, enfim.
muito bom. Como vocês podem ver, esses plots desses contos são muito bem feitos e muito... eu achei eles muito legais. Acho que os 4 renderiam romances muito legais também, caso o autor decidisse estender um pouco mais, talvez aumentar um pouco mais o mundo de cada um. Mas eu gostei muito como ele trabalhou, gostei dessa forma de romances curtos ou contos longos, digamos assim. E acho que o Joe Hill manda muito bem nesse estilo de escrita. Eu acabei dando pra esse livro 4,5 estrelas, porque eu até poderia dar 5 estrelas, porque só o segundo conto já vale ele, assim, tipo, demais. Mas eu acho que eu tirei um pouco porque teve alguns que eles deram uma desanimada, principalmente o primeiro e o terceiro. Mas, assim, nada que seja muito horrível ou que seja ruim, eu acho que é mais, assim, identificação mesmo com a história. Então fica aí minha super indicação, que vale muito a pena esse livro. Detalhe pra essa capa maravilhosa. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Conta aqui embaixo se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês ainda querem ler. Também não se esquece de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E a gente se vê então por aí.